Venho à tribuna, senhor presidente, não poderia ser diferente, para me dirigir, usando aqui a tribuna do Senado, a Rádio Senado, a TV Senado, TV que agora completou 20 anos, para falar sobre o 8 de março. Eu, presidindo essa sessão, eu tomei a iniciativa de, junto com o apoio dos colegas, Zé Medeiros e outros, de termos na abertura dos trabalhos 2 mulheres se pronunciando. E eu venho para falar de uma pauta, de uma agenda que não é boa, mas não escolhemos os assuntos por serem bons ou ruins. Escolhemos os assuntos pela importância que eles têm. E eu não posso apenas parabenizar as mulheres brasileiras, já que o Dia Internacional também é um dia que homenageia as mulheres do mundo inteiro. Não posso só, como fiz no meu gabinete, homenagear todas as mulheres que trabalham comigo aqui em Brasília e também em Rio Branco. Isso não é suficiente. É importante, sim. Fiz nas minhas páginas das redes sociais homenagem a elas. Mas eu queria fazer alguns registros. Em março de 2015, há um ano atrás, foi aprovada a lei do feminicídio. Alguns podem dizer, mas fazer uma lei... Passa aí para Silva, por favor. Fazer uma lei assim? Alguns podem até divergir, mas o embrutecimento, a relação violenta que as mulheres enfrentam na nossa sociedade requer, inclusive, uma lei como essa. Façam as contas. A cada 1 hora, uma mulher é assassinada no nosso país. 1 por hora. 1 por hora. Eu estou falando de homicídio, gente. Milhares e milhares de mulheres assassinadas por ano. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Aplicada, esses dados são parte de uma estatística oficial do nosso país. Há 10 anos, o Brasil aprovou a Lei Maria da Penha. Alguns também se colocaram contra. Uma visão machista, uma visão medieval, de séculos passados, mas as Nações Unidas colocou a Lei Maria da Penha, uma iniciativa da sociedade brasileira, uma decisão do Parlamento brasileiro como uma das 3 melhores legislações do mundo. E ela conseguiu, segundo dados também, reduzir em mais de 10% a taxa de homicídios praticados no nosso país contra as mulheres. A participação das mulheres no mercado de trabalho é cada vez maior. E isso é uma notícia alvissareira. As mulheres já são, hoje, também segundo o IPEA, 38% do total de médicas e médicos. 36% dos que atuam na advocacia. E juízes e promotoras e promotores, mais em torno de 53% dos arquitetos são mulheres. Nos cargos de chefia, só nos últimos 2 anos, a participação de mulheres aumentou em 30% no Brasil. Mas ainda há um déficit enorme. Pela primeira vez, uma mulher preside a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Pela primeira vez, o Brasil tem uma mulher na presidência da República. Eu queria pôr um outro dado, que também ainda é uma chaga, quando falamos de estatística da participação dessa vida que levamos na relação homem e mulher em nossa sociedade. O Brasil tem
ocupa um lugar que nos envergonha. O Brasil é o 5º lugar do mundo, é o 5º país do mundo em assassinatos de mulheres. Ele ocupa a 5ª posição nesse ranking da vergonha dos homicídios no mundo inteiro, senhor presidente Raimundo Lira. Entre os 83 países, e só são 83 países levantados pelas Nações Unidas, o Brasil ocupa o 5º lugar. O 5º lugar. Fica atrás apenas, quando se fala de assassinatos de mulheres, de homicídios, atrás de El Salvador, Colômbia, Guatemala e a Rússia. O número, esses dados, constam do estudo do Mapa da Violência de 2015. São dados atuais. Homicídios de mulheres no Brasil. Ele foi realizado, esse estudo, pela Faculdade Latino-Americana de Ciência Social, a pedido do ONU Mulheres. Eu queria também, nesse 8 de março, falar de uma outra estatística, que, para mim, pode sim estar na origem dessa aridez, dessa escassez de um aparato legal que possa ajudar a equilibrar a relação homem-mulher na nossa sociedade. É a baixa participação de mulheres, senadora Lides, no Parlamento brasileiro. Vossa Excelência, que lutou, que já foi prefeita de Salvador, que é uma militante pelas causas sociais desse país, mas que poderia ter aqui dezenas de colegas no Senado. Vejam os números. O Brasil tem uma das mais baixas taxas do mundo de presença de mulheres no Parlamento. Uma das mais baixas. De acordo com dados da União Interparlamentar, as mulheres no mundo são 22% dos representantes no Poder Legislativo. Isso uma média. No nosso país, são 8,6% a participação das mulheres no Parlamento. De acordo com a organização, de um total de 190 países, o Brasil ocupa a posição de número 116 nesse ranking. Basta ver, na Câmara dos Deputados, são 53 deputadas, 9%. Aqui no Senado, um pouco mais. Temos 12 colegas, isso dá em torno de 15% da totalidade das cadeiras que temos aqui no Senado Federal. Atualmente, tramitam aqui vários projetos que vão no sentido de tentar criar uma condição. O meu colega Aníbal apresentou uma iniciativa quando senador, procurando estabelecer um melhor equilíbrio aqui na casa, mas, enfim, temos que buscar maneira de garantir que o mundo seja melhor, que a sociedade seja melhor, e ela será tanto melhor se tivermos mais equilíbrio na participação entre homens e mulheres. Quem é que tem mais responsabilidade nas casas da gente, na família da gente? Normalmente são as mulheres. As políticas sociais, o presidente Lula sempre falou isso, que implantou o maior programa de inclusão social da história desse país e um dos maiores do mundo, ele foi eficiente, tem dado certo, tem feito sucesso, porque ele tem na mulher a sua fiel depositária. Então, a mulher, matriarca, mãe, dona de casa, profissional, divide conosco todas as responsabilidades, mas é cerceada seus direitos quando barreiras são colocadas para que ela possa desenvolver sua atividade profissional. Temos avançado, é verdade, mas ainda no 8 de março as estatísticas são muito desfavoráveis. A participação das mulheres ainda é distante na ciência e tecnologia. Leio dados das Nações Unidas. Nos últimos 15 anos, a comunidade global, estou falando ciência e tecnologia porque
Nós estamos vivendo, senador, acabei de participar do maior evento mundial que trata desse instrumento que o mundo, que a sociedade, que a humanidade está tendo, são os avanços tecnológicos da comunicação, da internet. E aqui eu tenho um dado, nos últimos 15 anos, a comunidade global tem se esforçado para inspirar o engajamento de mulheres, mas lá era visível. Acaba de chegar meu colega senador Walter Pinheiro, que trabalha com esse tema há tantos anos. Visível nos corredores, nos estandes, a baixa participação das mulheres nessa área. Eu fiz essa pergunta para o vice-presidente do Facebook. Por quê? E as perguntas ficam sem respostas. 28% dos pesquisadores do mundo, 28% são mulheres. Apenas 28%. É baixo. São estatísticas oficiais das Nações Unidas. O salário das mulheres, isso aí de modo global, é em média 25% menor que o do homem. São dados que nós precisamos trazer nos 8 de março, nesse e nos próximos. O senador Paim acabava de falar a importância que devemos dar a esse tema, porque temos matérias apreciadas aqui que podem ajudar a corrigir essa inaceitável distorção. Eu mesmo apresentei um projeto de lei alterando o artigo 61 do Código Penal, propondo um agravamento de pena quando o crime for cometido dentro de transporte público. Parece pouca coisa, mas várias cidades do mundo já adotaram medidas nesse sentido. Os pobres, a maioria da população, aqueles que não têm proteção, usam do transporte público. E inclua-se aí táxi, mototáxi, ônibus, trens, metrô. E, nesse agravamento, me deparei com uma estatística. Segundo a pesquisa Datafolha, só assédio em São Paulo, 1.092 foram registrados nos transportes públicos. No metrô de São Paulo, se aproveitando alguns de um momento de dificuldade, de uma mãe de família, de uma moça, de uma trabalhadora tentando voltar para casa ou seguindo para seu estudo, ter que passar por isso. E nesse projeto a gente prevê. Eu estou vendo o senador Walter Pinheiro me dando a honra de uma parte, eu já queria encerrar. Então, eu queria aqui cumprimentar todas as mulheres desse nosso Brasil e talvez, nesse momento de enfrentamento, ainda há pouco eu conversava com a senadora Lides, com o senador Cristóvão, ontem eu usei aqui a tribuna, eu falava que, lamentavelmente, a má semente da intolerância, do enfrentamento, da violência, está semeada no nosso país. Estamos vivendo um momento muito ruim, onde muitos já estão fazendo a opção pelo enfrentamento. A agressão, talvez devíamos nos inspirar na relação que a mãe da gente, que as mulheres das nossas famílias sempre nos impuseram. Não por fraqueza, mas talvez por equilíbrio. E buscarmos ser mais tolerantes uns com os outros. Buscarmos fazer os embates políticos, sim, mas as coisas estão caminhando para algo muito ruim. Se seguirmos nesse caminho, já já vamos ter que registrar cadáveres nas ruas. Sangue nas ruas. Não vejo outro horizonte se algo não for feito. Se o radicalismo, se o exagero, o empoderamento de alguns, a revelia das próprias instituições que participam, não tiverem fim, se uma mensagem não for passada para a sociedade de que nós não somos o país da injustiça, nós não somos o país da seletividade, nós não somos o país da carta marcada, como está se configurando. Nessa política de olho por olho, o risco é de todos ficarem sem enxergar. Eu queria ouvir o meu querido colega
Walter Pinheiro, e, para encerrar, senhor presidente, só vou fazer, ainda dentro do meu prazo, a leitura de um requerimento, Walter, que eu estou pedindo, inspirado, inclusive, no que tenho aprendido com Vossa Excelência, estou encaminhando ao ministro das Telecomunicações, fazendo uma referência. Hoje eu recebi o prefeito Jordão, o Elcio, e tudo que ele pedia. No município do Acre, tem apenas 5 pontos que funcionam a internet e precariamente ao longo do dia. Eu falei que não posso estar indo no encontro mais importante do mundo, com 100 mil pessoas, que trata exatamente da preparação do mundo para o 5G, que é uma revolução completamente diferente do que conhecemos até aqui, e eu tenho municípios ainda que clamam, que já tiveram internet, que não tem mais, e eu estou fazendo um requerimento perguntando para o ministro das Comunicações, Anatel, perguntando para as teles todas, quais os investimentos estão sendo feitos no Acre, a que tempo, que custo, que benefício a população vai ter para se comunicar melhor, para usar melhor a internet, que passou a ser algo imprescindível na vida das pessoas. Eu andei o Acre de ponta a ponta agora de carro esse final de semana, de Cruzeiro do Sul até Rio Branco. Vi umas torres e quero ter detalhes no tempo, dos custos. Falei com o senador Aníbal, ex-senador Aníbal, que hoje é conselheiro da Anatel. Estou apresentando esse requerimento para prestar conta à população do Juruá, de Cruzeiro do Sul e municípios vizinhos, ao Jordão, a Santa Rosa, a Tarauacá, a Feijó, a Mané Urbano, Sena Madureira, à população de Assis Brasil, de todo o Acre, sobre os investimentos, e eu quero deixar constando aqui nos anais o requerimento que apresento para o ministro das Telecomunicações, para que eu possa prestar conta do meu mandato nesse aspecto, junto à população, à juventude, aos usuários dessa ferramenta, que é parte da vida moderna e que é tão imprescindível para o cidadão de hoje. Eu ouço o senador Walter Pinheiro para definitivamente incluir. Obrigado, senador Walter. Senador Jorge Viana, eu quero também corroborar com Vossa Excelência nesse Dia Internacional das Mulheres e até lhe dizer uma coisa interessante. Quando você indagava ali no Mobile World Congress, que é hoje o maior evento de tecnologia, aliás, hoje não, desde 2006, portanto, é o maior evento que discute tecnologia no mundo, e quando Vossa Excelência cobrava exatamente a ausência, por que da ausência de tantas mulheres. Eu quero lembrar, e aqui me lembrava um colega, ex-colega de Sistema Telebrás, e também passou pela mesma escola, e hoje trabalha conosco aqui no Senado, o Carlos Retz, me lembrava que na escola técnica, na época que nós chamávamos escola técnica, do tempo da escola, a gente chamava escola do Mingau, porque a gente entrava, Jorge, passava o dia inteiro lá dentro. Numa determinada época, senadora Lídice, era proibido o ingresso de mulheres na escola técnica. Nós já tivemos isso no nosso tempo. Assim como em 32 as mulheres ganharam o direito, conquistaram, melhor dizendo, o direito de participar do processo eleitoral, tendo voto, ainda depois de 32, era proibido as mulheres entrarem. Portanto, uma profissão que todo mundo achava que as mulheres não tinham vocação para isso. Então, portanto, isso explica, talvez, essa coisa da baixa formação. Então, na minha área, sempre... O som aí, senhor presidente. Foi exatamente essa falta de vocação às mulheres, ou às vezes até o trabalho mais apurado, ou às vezes mais pesado, para fazer esse tipo de... exercer essa profissão. Mas eu quero aproveitar, além de corroborar com tudo que você disse, eu queria acrescentar também aqui, aproveitar até numa parte, Jorge, para fazer uma saudação às mulheres com as quais eu tenho convivido, e da mulher da qual, inclusive, eu sou produto. Minha mãe, a Natildes, de 90, vai fazer 91 anos, a minha esposa, a Ana, que tem compartilhado ao longo desses anos todos, as minhas 5 irmãs, eu tenho 5 irmãs, Jorge, nós somos 8, são 5 irmãs, portanto, maioria em nossa casa, Nanete, Noêmia, Rita, Dagmar e Patrícia, a minha filha, Juliana, as minhas noras, Lidiane e Priscila, as minhas 2 netas, Júlia, que é a minha primeira neta, e Luísa,
as mulheres com as quais eu tenho convivido, mas eu quero aproveitar o dia de hoje para homenagear, inclusive, todas elas, mas em particular até a minha nora Lidiane, porque hoje para ela é um dia muito especial. É o Dia Internacional da Mulher e é o dia que nós comemoramos o aniversário, aliás, o 3º ano dos nossos trigêmeos, Tito, Isaac e Davi. Essa pequenina Lidiane, uma mulher que tem menos de 1,60 m, Jorge, deu à luz a 3 crianças. E hoje ela comemora, depois de ter passado um período muito difícil de gravidez. Todo mundo deve se lembrar aqui que há 3 anos atrás, nesse plenário, eu clamei aqui por apoio para tentar encontrar um medicamento para um dos trio, Davi, que eles passaram 70 dias na UTI, e essa mãe tem uma dedicação que é um negócio assim extraordinário. Teve a dedicação do tempo da gestação, depois 70 dias desses 3 meninos na UTI, e ela ali todos os dias, sem largar as suas crias. E hoje ela está comemorando duplamente a bênção, a graça de Deus de ver os seus 3 filhos, Tito, Isaac e Davi, comemorando os 3 anos, exatamente no Dia Internacional da Mulher. Não teria presente melhor para a Lidiane, nem para a vovó Ana, que tanto pediu a Deus que mandasse, e Deus mandou em dobro. Por isso que nós temos 6 netos em 1 ano e 9 meses. E, portanto, esse é um dia muito especial na vida dessas mães, no caso nosso lá, inclusive, minha filha Juliana, que é mãe de Eduardo, Priscila, que é a mãe de Júlia e de Luísa, e Lidiane, que deu esse presente triplicado, Tito, Isaac e Davi, no Dia Internacional das Mulheres. Obviamente que eu tenho que remeter isso para a minha matriz principal, a figura que com 91 anos ali firme, sempre zelou por todos nós, orientou todos nós, e nesse exato momento, inclusive, continua extremamente firme, dando a direção em nossa família, que é a minha mãe, Dona Nautildes. Portanto, parabéns, Jorge, pelo seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Desculpa ter estourado o tempo, mas é uma satisfação. Obrigado, senador Raimundo.